E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Frederico Oliveira, tá? Agradecer muito aí a participação dele, a presença dele, falar um pouquinho do projeto, né, que ele está tocando, que vocês viram aí um vídeo inicial sobre sintetização de voz, né, utilizando inteligência artificial. O Frederico ele é bacharel e mestre em ciência de computação lá na Universidade Federal de Lavras. Ele é professor assistente da Universidade Federal do Mato Grosso e doutorando em ciência da computação pela UFG. Tá? Então é um enorme prazer poder ter uma pessoa da área aqui, né, da área acadêmica, trazendo aí uma explicação, né, do projeto que eles estão tocando. É muito gratificante, né, eu conseguir trazer pessoas que são do Brasil, brasileiros, né, desenvolvendo tecnologia nacional, né, para cá, para o canal. Isso é uma coisa que é raro, né? A gente está sempre trazendo e mostrando pesquisas que foram feitas fora do Brasil, né? Então esse vídeo para mim está sendo muito legal, assim, muito satisfatório, para mostrar para vocês. É um primeiro vídeo, né, de vários, se Deus quiser, que eu vou trazer vários pesquisadores aqui do Brasil para falar com vocês. Fred, obrigado aí pela tua participação, tá? Eu queria agradecer o convite também, né, por estar aqui apresentando um pouco desse trabalho, né, que acaba que é pouco divulgado, né, no Brasil. Isso aí, né, é legal que a gente teve aí a sua disponibilidade, e eu vou falar bastante aí, tanto do trabalho que bombou na internet, aí que todo mundo quis saber, mas de outras coisas legais que vocês estão desenvolvendo, tá? Fiz uma apresentaçãozinha aqui para seguir, né? A pesquisa que você está desenvolvendo, ela é baseada em redes neurais profundas aplicada à síntese de voz, né, em português. Você pode falar um pouquinho o que é isso pra gente? Olha, basicamente, né, o que a gente tenta fazer é clonar a voz de uma pessoa, né? Os modelos hoje em dia que utilizam inteligência artificial, eles são baseados em treinamento, né? Eles precisam de dados, né? Então, no nosso caso, a gente cria um banco de dados que seria composto por um conjunto de gravações de voz, da voz dessa pessoa que a gente quer clonar a voz, né? E o texto que a pessoa tá lendo ali, né? E com isso a gente vai pegar um modelo neural, né, com bastante camadas, por isso que ele é profundo, vai fazer esse treinamento e com um tempo, né, bastante tempo de treinamento, a gente vai conseguir sintetizar a voz da pessoa. Quanto tempo mais ou menos assim um treinamento desse levou? Por exemplo, a gente viu ali, eu vou mostrar daqui a pouco de novo, né, mas a gente viu exemplos ali do Bolsonaro, da Dilma e tal, aqueles testes que vocês fizeram. Quanto tempo demorou mais ou menos um treinamento daqueles? Cara, depende muito do hardware que você tem, sabe? No início a gente começou assim a trabalhar com uma GTX 1080 Ti, sabe? Treinar um modelo do zero. E era praticamente impossível, sabe? Caramba! Um mês de treinamento e você só tinha a voz muito ruim, sabe? Não falava nada com nada. E a gente só conseguiu chegar num resultado bom quando a gente teve um hardware melhor à disposição, sabe? O que vocês usaram aí? Foi um hardware da faculdade, da empresa parceira? Tem uma empresa parceira, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Isso, porque assim, a gente começou sem hardware, né? Usando essa 1080, mas aí no meio do caminho a universidade adquiriu um servidor, né, de processamento com várias GPUs. Aí isso deu um boom, né, no nosso desenvolvimento, sabe? Legal. Então, que a gente ficou um mês, vários meses ali lutando para conseguir um resultadozinho. Aí quando a gente teve essa melhora de hardware, aí a gente conseguiu ter resultados assim muito bons. Legal. Você tem ideia do quantas GPUs tinham nesse hardware e quais eram mais ou menos? Só pra... O que a gente usa hoje, né? Ele tem são 8 V100s. Legal. A V100 ela é uma GPU que tem 32 GB de RAM. Pô, de RAM, assim, da GPU, né? Memória dedicada da GPU. No caso, a 1080, olha só pra você ver a comparação, são 11 GB. Aham. Você Então, tinha 8? É uma diferença absurda, né? Pô, legal. A gente não chega a usar as 8 GPUs, né? Porque tem outras pesquisas também sendo desenvolvidas no laboratório e uma ou duas GPUs já são suficientes pra gente treinar esses modelos, sabe? E aí o tempo de treinamento numa GPU nesse hardware chegou a quanto, mais ou menos? Então, aí depende do resultado que você quer, sabe? Porque esse problema de sintetizar a voz, não sei se eu tinha comentado antes,
mas ele é dividido em dois, sabe? A gente não pega o texto e transforma em áudio direto. Você tem um modelo, ele vai pegar o texto e vai transformar numa representação intermediária do áudio, que o que a gente usa é o espectrograma, tá? E tem um outro modelo que vai pegar o espectrograma e converter ele para um arquivo de áudio, certo? Então, o primeiro modelo, você consegue treinar ele aí umas 2 semanas, numa V100, tá? Se tiver já tudo otimizado, né? Mas o segundo modelo que é um pouco mais complicado, porque ele vai interferir diretamente na qualidade, sabe? Então, assim, você tem vários modelos disponíveis. Então, se você quiser uma qualidade boa mesmo, uma qualidade ótima, né? Muito semelhante à voz humana, aí você vai precisar aí de mais de 1 mês de treinamento, certo? Para esse modelo. Mas aí você consegue fazer algumas aproximações sem nem usar um modelo neural, por exemplo, mas a voz não fica uma voz natural, sabe? Ela ainda tem um pouquinho de... a voz fica um pouco metálica, sabe? Então, esse modelo faz muita diferença, esse modelo da segunda etapa. No início a gente pega o modelo e vai tentando otimizar ele, né? Então você erra muito. Certo. Então talvez hoje, por exemplo, né, como eu já tenho todo o know-how, não precisaria, para clonar uma voz, não precisaria de um hardware. Eu acho que hoje com uma 1080 eu conseguiria, talvez, sei lá, umas 2, 3 semanas conseguiria um resultado razoável, sabe? Mas pra gente trabalhar no ótimo, aí você tem que ter um hardware de ponta, né? Disponível. Sim. Mesmo 2, 3 semanas já é um tempinho significativo, né? Mas pensar servidor dia e noite, né, rodando. Uma máquina em casa rodando. Como é que tá a organização desse trabalho, né? Porque, no fundo, não é apenas a clonagem de voz, né? São várias atividades, várias utilizações dessas redes profundas aí. Na UFG, a gente começou assim, a fazer um trabalho com várias coisas relacionadas à voz, sabe? Um dos primeiros trabalhos foi o de síntese, né? Porque quando eu estava conversando com o meu orientador, né, que é o Anderson, a gente estava decidindo ainda o que trabalhar, né? E ele me deu algumas opções e ele falou, olha, todas essas opções aqui você consegue trabalhar, mas esse trabalho aqui com síntese eu acho que ele vai ser melhor para sua carreira, vai ser mais desafiador, né? Legal. Tudo isso. Então, assim, eu fiquei pensando, acho que foi uns 3 meses pensando no que eu ia fazer, né? Então a gente começou com esse trabalho de síntese inicialmente e hoje já tem vários trabalhos relacionados à voz, né? Então, assim, tem alunos de mestrado trabalhando junto, né? E em termos de... Então, assim, a gente está trabalhando com a verificação de locutor, que é um dos projetos lá. Tem também a questão de transcrição, né? Que a gente chama de speech to text, que a gente também está trabalhando. E acho que o que todo mundo deve estar se perguntando, né? Qual que é a dificuldade, né? A principal dificuldade, os modelos em si, inicialmente, a gente pega os modelos em inglês, né? Então, a principal dificuldade aí, quando a gente vai trabalhar em português, são os datasets, né? Porque você tem que ter uma quantidade de horas que é considerável para se trabalhar e, principalmente, então, assim, a principal dificuldade é o dataset, né? Que a gente começou com a síntese e teve todo o processo de criação do dataset, né? Digamos assim, pessoas públicas, né? Você tem uma facilidade, entre aspas, né? Para conseguir os áudios e tal e montar esse dataset. Mas mesmo assim, mesmo para essas pessoas você ainda teve dificuldade, não é isso? É complicado, porque a gente tinha... Nossa ideia inicial, né? A gente ainda mantém essa ideia, né? De trabalhar com esses datasets e depois disponibilizar tudo isso para comunidade, né, de pesquisa continuar pesquisando. Então a gente não poderia, por exemplo, pegar um audiobook pago, utilizar ele e depois não poder disponibilizar para download, né? E aí tem toda a questão de direitos autorais também. Então a gente teve essa dificuldade, sabe? Certo. E quantas horas você precisa, mais ou menos, aí para fazer um dataset? Uhum.
Então, hoje, assim, se você for pegar, treinar um modelo do zero, você precisaria aí de, no mínimo, umas 20 horas de gravação. Gravação de qualidade, em estúdio, né? Leitura. Mas hoje, por exemplo, a gente fazendo transfer learning, né? Não sei se o pessoal já conhece essa técnica, a gente já conseguiu reduzir bem. Então, eu diria que assim, menos de 1 hora a gente consegue clonar uma voz, sabe? Talvez uns 30 minutos a gente consiga. 30 minutos de gravação, mas sempre de alta qualidade, né? Assim, alta qualidade, mas nem sempre a gente encontra, né, áudio de alta qualidade. Mas, por exemplo, aqueles áudios lá dos presidentes que a gente utilizou, eles devem ter pouco menos de 1 hora. Alguns devem ter 40, 50 minutos, tá? Mas eles não são de qualidade. Primeiro problema, alguns são de conversa, outros são de discurso, que também não é o ideal, sabe, pra gente usar para síntese. Mas mesmo assim a gente conseguiu um resultado razoável, sabe? Sim, sim. O ideal seria que fosse leitura, sabe? Porque quando a gente tá lendo a gente erra menos, né? Certo. E assim, você fez aquele trabalho, né, mostrou ali pra gente, eu vou falar daqui a pouco, mas tem outros exemplos de uso, né, para essa tecnologia, né, se você quiser falar um pouquinho, porque uma coisa, essa parte de clonagem é legal, assusta um pouco, né, chama atenção e tal, mas tem muitos usos, como a inteligência artificial, IA, os algoritmos de deep learning, tem algumas aplicações que chamam bastante atenção, né, e são mais marqueteiras, digamos assim, mas tem vários usos importantes que não chamam tanta atenção, mas que eu gostaria que você falasse, por exemplo, de identificação da questão lá da Covid, né, naquela pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Fala um pouquinho de outros usos, assim, desses algoritmos de rede neurais profundas. Trabalho com a voz, né? Isso. A gente tem, por exemplo, o pessoal da equipe que trabalha com verificação de locutor. Provavelmente eles devem fazer uma entrevista aí com você, né? Sim. Mas o nome do projeto deles é DNA da voz. Então, assim, a verificação, como que ela poderia ser usada, né? Vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, a gente liga no banco, né? A gente liga no banco. Às vezes você é atendido por um sistema automático, né? Por que ele já não reconhece você pela sua voz? Certo. Poderia fazer isso, né? Já poderia te falar, você é o bom dia fulano de tal, né? Que você gostaria, você já poderia ter um atendimento personalizado, né? Não só no banco, em qualquer empresa. Você ligasse, ele já podia fazer esse reconhecimento da sua voz e você já não ter toda aquela chateação de ter que ficar passando seu CPF, confirmando dados, não é? Sim, sim. E você acha que daria para evitar golpes, por exemplo, o cara usar uma gravação, esse tipo de coisa? Acho que ele consegue reconhecer que não é uma gravação? Sim, daria, né? Assim, você tem várias formas, né, de tentar evitar isso. É claro que um banco, por exemplo, ele vai ter várias etapas, né, de segurança. Sim. Mas, por exemplo, o mais simples que eu penso, você pedir para a pessoa ler uma frase diferente a cada atendimento. Legal. Né? Já é uma forma simples. É. Mas você também poderia criar um modelo, né, neural, né, para verificar se aquela voz é uma gravação ou se é uma voz real mesmo, né? Mas aí tem toda a dificuldade por telefone, né? O telefone, quando a voz passa pela linha, ainda vai perder um pouco, né? Vai dificultar mais ainda, né? Então, assim, acho que não seria totalmente confiável só questão da voz, né? O que não pode o que não pode é alguém usar o outro algoritmo de clonagem, né? Todo dia tem uma coisa nova, né? Dá um nó na situação. Um banco, por exemplo, teria que estar sempre à frente, né? E a criatividade, né, da galera que quer usar essas coisas pro mal. Mas eu acho que, assim, talvez uma autenticação em 2 etapas, né? A pessoa digita, sei lá, ela fala alguma coisa, o sistema já reconhece, ela digita uma senha, né? Já facilitaria também. Não precisa de vários documentos, isso já seria bem legal. Uma senha de, sei lá, 4 dígitos, né? Já não tão segura, mas e mesmo assim ainda consegue manter a segurança. E, por exemplo, outra... A gente já está até falando, já está até falando do próximo tópico, que eu coloquei aqui, riscos, né? Quais são os riscos dessa tecnologia e de outros usos da tecnologia, né, de síntese de voz? Dos sistemas de síntese, o principal risco agora, que a gente vê, é o uso de fake news, né? Você treinar um modelo, por isso que a gente
A gente não disponibiliza os modelos para as vozes, por exemplo, desses presidentes, né, que a gente tem aí. Você tem um risco, né, de a pessoa pegar, começar a criar fake voice, né? Sim. E começar a espalhar coisas aí, né? Hoje não é tão fácil de fazer, né? A gente entendeu aí com a tua explicação, a tua pesquisa, que tem um custo alto, né? Óbvio que tem pessoas que têm interesse, né, financeiro para fazer esses fake news, que vão pagar o custo que for por isso, né? Então é um risco grande de estar divulgando isso com toda... E principalmente véspera de eleição, tá chegando a eleição daqui a pouco. Pois é, 2020 tá aí, né? Então você pode ter várias gravações sendo... Eu me preocupo muito com relação à gravação, porque ela vai espalhar mais rápido, né? E é mais fácil de se passar como verdadeira, né? Uma deepfake, né? Aqui no canal, muita gente entra no canal graças ao que eu falo sobre deepfake, etc. Isso chamou muita gente para o canal. Mas mesmo assim, depois de pronto, você ainda tem... dá para você ter algumas formas de identificar que aquilo é falso e tal. Não fica tão perfeito, segue, né? Dá pra fazer perfeito, mas eu acho que não tá ainda nas mãos de todo mundo. Mas o áudio, assim, quando começar a se popularizar, de fato, vai ser uma coisa que eu acho complicada, né? Pra pessoa pública principalmente, já que tem que ter, né, um nível de gravação e tal. Não imagino que seja fácil, por exemplo, você clonar uma voz com os áudios de WhatsApp que você recebe por aí, né? Um áudio que é baixa qualidade. Talvez até dê pra fazer, mas não vai ser uma coisa tão fácil, né? Talvez hoje não, né? Mas daqui, essa área está evoluindo muito, sabe? Então talvez daqui a 2 anos já seja possível, né? E você acha que dá para implementar, né? Por exemplo, integrar num WhatsApp desse um validador para verificar se aquilo dali foi feito? De voz? Você poderia fazer uma ferramenta, né? Online. A pessoa mandaria uma mensagem, ela ia confirmar, né, se é uma voz sintetizada ou não, né? Você acha que é possível desenvolver isso? Porque o que acontece? Aquelas redes concorrentes, né, você acaba evoluindo a rede de uma forma que você não consegue mais identificar se o negócio realmente foi gerado, né? Você acha que no caso da voz vai chegar no nível desse que vai ser impossível identificar? Ou você acredita que não? A gente consegue identificar? Eu acredito que sim, é possível verificar. Já estive até conversando com o restante da equipe, né? Provavelmente eles vão comentar. Legal. Mas acho que sim, daria para verificar. Agora sim, vamos pensar no mundo real, né? Qual empresa que ia pegar, bancar um modelo desse rodando em algum servidor, disponibilizando isso gratuitamente? Sabe? Acho que seria difícil. Né? Alguma empresa brasileira disponibilizar isso assim, né? Mas pensando em termos de modelos, sim, é possível a gente verificar. Mas pode não ter a empresa, né? Mas como a gente viu, o volume de fake news, né, que a gente teve, né? Volume de grana envolvido nisso aí, né? Investimentos. Eu acho que tá bem perigoso, né? De isso em breve tá rodando por aí, né? Se vocês focarem em desenvolver, até eu acho que eu tinha comentado isso, vocês, a equipe, focarem em desenvolver essa ferramenta para checar, né, e já tiver ela pronta para as próximas eleições, vocês vão fazer sucesso. Acho que até lá a gente tem, sim. Um pouco antes, né, na verdade. Tem que ser antes para pegar as eleições, né? Traz pra gente mostrar, hein? Vou passar aqui o slide. Vou falar agora do Mr. Falante. Então, eu mostrei um vídeo pra galera, né? O vídeo que eu mostrei os presidentes falando, que vocês fizeram, mas eu não disse da onde era, eu só mostrei o áudio pra galera. E eu vou falar agora quem é, de fato, né? Da onde vieram aqueles áudios, né? O Fred e a equipe deles, lá no projeto, eles criaram um site que deu com o nome de Mr. Falante, tá? Pelo que a gente tinha conversado, né, Fred, foi um incentivo até do orientador de vocês a divulgar através desse site. Quer falar um pouquinho? O professor Anderson, ele tem uma visão assim, um pouco diferente de outras universidades, sabe? Então, na disciplina dele, todo mundo tem um projeto, né, de pesquisa que vai definir o que vai fazer, e a ideia dele é que você faça alguma coisa prática, né? Porque normalmente a gente está trabalhando com Deep Learning, a disciplina dele é de Deep Learning, então sempre vai ser alguma coisa prática. Então ele já sugere da gente criar como se fosse um produto, né? Então você tem que pensar no nome comercial, pensa numa forma de divulgar esse produto, certo? E no final da disciplina você tem que fazer uma apresentação para
pessoas que não são da área de computação, para ver o que elas acham, sabe? O nome do nosso canal, você sabe que é Deep Learning na prática, né? Então, é tudo tá relacionado aí, continue. Então, aí é uma forma de divulgar os projetos, né, e atrair curiosos, né, mas o pessoal para estimular, né, o interesse. Legal. Eu acho que é uma forma interessante de pensar também, você focar em produzir o produto. E também, principalmente, que eu acho que é sensacional dele, eu espero trazê-lo para conversar também aqui no canal, já até conversei com ele antes da gente falar, né? Antes até de eu conversar com você, eu tinha trocado alguns e-mails com o professor. Que, assim, faz vocês aparecerem, né? Eu acho que mostrar o pesquisador, né? Mostrar a pessoa que está desenvolvendo a tecnologia, principalmente aqui no Brasil, incentiva outras pessoas a estudarem de verdade, né? E não ficar só naquele superficial, etc. Isso eu acho que é muito importante. Então o Mr. Falante, vou voltar aqui para a apresentação, ele tá no site lá, mrfalante.com.br, tá? Vou ver se eu abro aqui para vocês. Foi aqui que eu mostrei os áudios para vocês, né? E depois eu conversei com a galera. Deixa eu abrir aqui os exemplos sobre... Ele explica aqui o que é o projeto, né? Qual é o objetivo e vários exemplos aqui embaixo que foram os que eu mostrei para vocês. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, para você ter ideia, no final da disciplina, como eu falei, a gente faz uma apresentação, né? E o Mr. Falante não foi um dos ganhadores. Caramba, hein? Tem uma votação, o público vota, tem uma comissão, né, de pessoas que votam lá, professores que são da área, e o Mr. Falante não foi, acho que não teve nem entre os 10 mais, mas na época a gente não tinha as vozes dos presidentes, sabe? Então, porque a gente clonou uma voz, mas a gente clonou uma voz que ninguém conhecia, sabe? A gente já tinha essas frases e, assim, o pessoal não ficava tão entusiasmado, né? O pessoal falava, ficou bom, mas, né? Aí depois a gente ficou pensando, nossa, como que a gente podia atrair mais a atenção do público, né? Aí surgiu a ideia, né? Deu aquele estalo, enquanto você tá lá tomando banho, né? Veio aquela ideia, vamos clonar a voz de alguém famoso, né? E a princípio a gente pensou em, sei lá, pegar algum humorista, né? Mas em termos de qualidade de áudio, aí foi a melhor opção que a gente achou foram os presidentes, né? Totalmente diferente quando você escuta o Lula ou Bolsonaro declamando algum poema, né? Uma coisa que ninguém imagina. Ficou muito bom. E assim, aí quando e outra apresentação que a gente fez, né, depois da disciplina, aí a gente notou a reação das pessoas foi totalmente diferente, né? Quando a gente mostrava a Dilma declamando um poema, o pessoal começava a rir na hora. Nossa, tem mais! Ai. Mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. É bem legal. Mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. Mas deu trabalho, né? Para você ter ideia, porque aí também a questão, como eu te falei, da qualidade, né? Você tem modelo que é mais rápido, mas a qualidade não fica tão boa. Mas aí o modelo que a qualidade fica excelente, por exemplo, para gerar um áudio desses aí de 10, 15 segundos, a gente precisa de meia hora de processamento. Sim, entendi. Certo? Hoje a gente já tem um modelo que sintetiza em tempo real com qualidade, né? Mas quando a gente gerou essas amostras aí, a gente ainda trabalhava com esse modelo antigo, que era meia hora para 10 segundos. Caramba. A questão do Mr. Falante, ele foi mais uma iniciativa para promover a tecnologia, né? Ele ia se transformar de fato com esse nome, com essa marca, em um produto? Ele vai ser comercializado? Vai. A ideia é que seja, né? Mas assim, não pela universidade, né? A universidade realmente, ele vai continuar sendo projeto de pesquisa. Certo. Tá? Acho que eu tinha comentado com você que a gente tem agora, tem um colega meu de mestrado, que é o Daniel, provavelmente você deve conversar com ele também, ele está com a ideia agora de fazer o controle das variações da emoção que você passa na voz, né? A gente chama de prosódia, porque hoje aquelas vozes ali a gente não consegue controlar. Eu quero que ele fale um pouquinho mais devagar, ou um pouquinho mais rápido, né? Ou um pouco mais triste, ou um pouco mais agressivo, né? A gente não consegue fazer isso. Então a ideia
A pesquisa vai continuar nesse sentido, né, de tentar controlar. E também tem outra pesquisa que a gente está fazendo, que é diminuir a amostra que a gente precisa para clonar a voz de uma pessoa. Tá? Então, a gente sabe que em inglês eles já têm alguns modelos lá que recebem uma amostra de 2 minutos e sem treinamento adicional, você só dá essa amostra e o modelo consegue clonar a voz da pessoa. Então a gente quer chegar nesse nível. Legal. Certo? E qualquer outro ponto? De aplicação, né? Sim, eles já estão usando como um sintetizador, né? Mas assim, aplicação específica não sei te dar detalhes, né? Mas já está como um produto, sim. Tá? Mas não talvez não com a marca talvez não com a marca do Mr. Falante, né? Tá. Mas isso está seguindo pela Cyberlabs, não é isso? Isso. Então vamos falar da Cyberlabs, né? Eu vou pular aqui. A Cyberlabs, a gente já citou o nome dela em vários momentos aí da apresentação. O que ela é? Por que ela existe essa empresa envolvida aí com o trabalho de vocês? Olha, a Cyberlabs é uma empresa, eu não sei te falar quanto tempo, né, que eles já estão, mas assim, eles apoiam diversos projetos de pesquisa, não só na UFG, tá? Em outras universidades também. Mas aí, talvez a Luísa poderia te explicar melhor. Mas, assim, algumas pesquisas são focadas já na área que eles atuam, sabe? Eu sei que eles estão com um projeto com o governo, que eles estão com acesso às câmeras de segurança do Estado, não sei se é do Estado ou da Prefeitura do Rio, certo? Então eles estão com um projeto de meio que fazer um gerenciamento automático, né, dessas câmeras. Então, tem algumas pesquisas na UFG que são voltadas para a área diretamente para a área que eles têm interesse, sabe? Mas não é o caso do Mr. Falante, né? O Mr. Falante foi meio que assim, né? Qual pesquisa que você tem aí que tem menos gente interessada? Né? Uma conversa com o meu orientador, né? Ele falou, qual pesquisa que você tem que ninguém quer bancar? Aí o professor Anderson, tem essa aqui do sintetizador, aí, então eu vou apostar minhas fichas aí. Olha. Foi uma aposta de risco, né? Porque poderia não ter dado certo, né? Então, depois que a gente desenvolveu a aplicação, treinamos os modelos, eles pensam, vamos fazer um produto disso, sabe? Então, além das pesquisas voltadas para a área deles, né? Diretamente para a área que é o foco deles, eles também fazem apoiam pesquisas que não tem nada a ver, sabe, com o interesse deles. Mas que acabam dando certo, né? Que é o nosso caso. Uma coisa que assim, pode se transformar, isso aí, não sei se vocês já pensaram, já tem algum trabalho nesse sentido, na parte de tradução, né? Tradução, integrar simultânea, né? Tradução simultânea e tal, com o próprio timbre, com a própria voz da pessoa. Não sei se vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido, ainda não. Já, eu sei que o professor Anderson tem um possível aluno de doutorado. Eu sei que ele está criando coragem para trabalhar com isso, sabe? Rapaz, eu acho isso sensacional. E eu acho que isso é um produto, digamos, com um bom uso e com um potencial enorme, né? De você transformar isso em algo legal. Deixa eu voltar. Então a Cyberlabs, ela na verdade, ela é uma empresa, né? Ela se integrou com a faculdade e dá tanto suporte, digamos assim, em termos de arquitetura hardware, como também apoio a bolsas, esse tipo de coisa, é isso? A ideia é isso. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a trabalhar com o Mr. Falante, a gente tinha todo aquele problema do banco de dados, lembra? Sim. Nosso dataset, né? A gente não encontrava. Então, até mesmo para negociar, a universidade tinha um dinheiro, sabe? Claro que não era um valor exorbitante, né? Tinha uma grana que a gente poderia pagar um locutor para gravar o dataset para a gente, sabe? Mas a gente simplesmente não conseguiu, porque o locutor falava, é a universidade tal, então beleza, vou colocar um valor muito alto, porque ele tinha medo da gente clonar a voz dele e roubar o emprego dele, né? Né? E outro caso é porque via que era a universidade e botava um valor lá em cima, porque achava que era dinheiro público, né? E ele tinha que... Então a gente teve essa dificuldade enorme, a gente passou meses tentando, e esse problema foi graças à Cyberlabs que a gente conseguiu os datasets, sabe? Aí você tá falando até do primeiro dataset, né? Aquele primeiro que era uma voz que ninguém conhecia, né? Não, na verdade não tá ali. É porque
como eu te falei, inicialmente a gente precisava de muitas horas, né? Ah, sim. Precisava de umas 20, 30 horas para treinar um modelo. E a gente não achou nenhuma voz assim de qualidade sob domínio público. Entendi. Entendeu? Então a CyberLabs conseguiu isso pra gente. Que foi o que deu o pontapé inicial também, né, na pesquisa. Legal. Então, isso é uma coisa que tinha que ser muito incentivada, né? Essa parceria. E detalhe, né, que a gente tem que lembrar que a própria universidade também, a CyberLabs, já está tudo concordado que depois de um tempo a gente vai disponibilizar tudo. Tanto os datasets, como os modelos treinados, né, para o pessoal poder continuar a pesquisa. Cara, uma coisa que eu acho muito bacana aqui na UFG é que, por exemplo, né, em algumas universidades não dá para você conciliar o trabalho com mestrado e doutorado, né? Então aqui não. Aqui, normalmente, os próprios professores, né, as disciplinas, ou elas são no horário noturno, ou elas são online, tá? Às vezes os dois, às vezes é no período noturno e é online também. Você consegue fazer as disciplinas à distância, entendeu? E eu achei isso assim, acho que uma das poucas universidades que na pós-graduação você consegue conciliar, sabe? Isso é muito bom, ajuda muito. Obrigado aí, Fred, pelo seu tempo, né, por você ter batido esse papo aqui, foi muito bom. Acho que para todo mundo aqui do canal foi bastante construtivo, né, para dar aquela injeção de ânimo na galera aqui do Brasil, né, para perceber que tem caminho, dá para cair dentro, estudar, né, produzir coisas legais, tem gente já fazendo isso. Você que está vendo aí o vídeo pode fazer também, tá? Não sei se você quer deixar seus contatos aí, se alguém quiser procurar, falar sobre o assunto com você, o que você acha? Muito obrigado também, viu, pela oportunidade de estar aqui divulgando, né, nossa pesquisa. E, assim, de contato tem tudo lá no site do mrfalante.com.br. Aí vocês podem ver também o restante da equipe, né, que está lá. E a gente também tem um canal no YouTube, que é o Deep Learning Brasil, onde você encontra, mais voltado para o mestrado e doutorado, né, na área de Deep Learning. Mas lá você vai encontrar algumas aulas que o pessoal grava e disponibiliza lá, algumas apresentações de projetos. É bem interessante. Inclusive, da apresentação que eu te falei, eu acho que tem um vídeo com um resumão lá. Vocês legal. Conseguem ver outros projetos da UFG. Ah, legal. Muito bom. Obrigado, Fred. Um abraço aí. Espero em breve voltar com mais gente aí da tua turma e você também num próximo Beleza, momento. pode contar comigo. Valeu. Boa noite aí.